Pessoal, algo que aconteceu bem relevante ontem à noite, mas envolve o Corinthians e os bastidores e a política do Corinthians, foi uma votação no Conselho Deliberativo, né? Teve inclusive uma pressão muito grande, uma confusão ali na política do clube, porque foi votado o texto base da reforma do Estatuto, inclusive o texto base foi rejeitado, mas teve uma aprovação de um item bem importante que garante o direito ao voto dos membros do fiel torcedor, né? Então, é um processo que se torna mais democrático aí, com os torcedores podendo ter voz nas eleições, já na próxima eleição deste ano. Não é algo definitivo ainda tem que passar, né, pela votação dos associados, mas é algo que está caminhando. Inclusive, as lideranças das organizadas fizeram uma pressão forte lá, tem feito, né, nos últimos tempos. Aí, fisicamente. em todos os sentidos, literalmente, né, para a aprovação do voto do fiel torcedor. Mas já é algo, né, Arnaldo, que vem sendo reivindicado já há algum tempo. Eu acho que é o mínimo num sistema associativo bastante discutido no futebol brasileiro hoje, né? O Corinthians talvez seja o clube que mais chama atenção nesse aspecto, né, de como a questão política recente se deteriorou. É o mínimo, né? Ser mais inclusivo é o mínimo, né? E acho que é uma medida, ainda que simbólica, importante. Não garante um modelo de administração perfeito, tal, ou melhor, mas ele ampliar o colégio eleitoral para representar uma das maiores torcidas do futebol brasileiro é o mínimo. Mas a gente percebe que nas outras discussões, nas outras situações, qualquer semelhança não é mera coincidência, tem a situação do país também, né? Então, assim, tem o deliberativo contra o executivo contra o deliberativo, cada um advogando em causa própria. Esse processo político do Corinthians, que ainda prevê eleição esse ano, será bastante complexo. Mas é importante, né, Casão, né, um passo a mais por uma democratização maior, o torcedor tem voz nesse processo, como você, então, né, que tem tanta identificação com essa história, como você vê esse passo? Então, primeiro assim, não existe democracia pela metade, não existe democracia por um terço. E outra coisa, a política no Brasil, mas no mundo, mas vamos falar de Brasil, de clube, a política é viciada. Tem um vício, uma política viciada. Então, a entrada dos torcedores, do fiel torcedor a participar da votação, ela quebra esse vício, né? Porque tem aqueles grupinhos, os caras fazem grupo, como era o São Paulo, né, o Arnaldo? Mesma coisa, política viciada. Vamos votar nesse cara, não vamos deixar aquele cara entrar. Vamos fazer sempre o mesmo, vamos fazer sucessões de presidentes do nosso lado para a gente conseguir ter vantagens e tal. Lá. E o resultado, o Corinthians está mostrando, o Corinthians mostrou o resultado. Qual é o resultado? Dívida de quase 3 bi, desvio de dinheiro de cartão corporativo de ex-presidentes. Isso aí é tudo fruto, resultado, consequência de uma política viciada, de fazer política sempre para o mesmo lado. Aí quando passa para o outro lado, aí fica o vício do outro lado, ficam tentando meter sempre o sucessor daquele lado. Quando entra sócio torcedor para votar, entram muitas pessoas, né? Que não fazem parte da política viciada do clube. Então eles vão votar em cima daquilo que eles entendem, daquilo que eles leem, daquilo que eles sabem publicamente, né? Porque lá dentro da política viciada, pouco importa se o Corinthians está na página na página das policiais. Pouco importa se pode tomar transfer ban, pouco importa se não tem dinheiro para pagar ex-jogador, empresário, jogadores atuais, que a dívida com o Memphis é altíssima. Para essa política viciada, não tem problema. Por isso que a solução, uma das soluções, ou um grande passo da solução, é surgir gente de fora para votar. Gente que não tem o vício político do clube. É a situação complicada, né, desses vícios políticos no Corinthians e no São Paulo também. A gente vai para o break rapidinho e no intervalo a gente vai falando sobre essa questão do São Paulo e na volta a gente encerra o programa aqui com a relíquia do rock. Combinado? Então vamos aí para o intervalo.
Estamos aqui no break, gente. 3.300 likes, hein, Arnaldo? Será que a gente... Ah, não, já tá bom, né? Ontem Casão deu uma dica. Olha, o time tá ganhando, você não mantém. Não pede mais, não. Então, obrigada, já tô feliz com você. Não, Luiz, eu É falei o pra ir contrário. pra cima. É pra ir Eu pra falei que tinha cima. que ser PSG e Bayern de Munique. Então. Tá com 3.300, vamos pra cima. Ah, Vamos então jogar tá. sem segurar resultado. É isso.